Olá, está começando mais um Notícia em Detalhe. Hoje nós vamos falar sobre um pacote de ajuste fiscal do estado de São Paulo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. E também fique de olho nas nossas redes sociais. A pandemia de coronavírus trouxe um grande impacto para as contas públicas. Com as atividades paralisadas, empresas sofreram queda de faturamento e o governo de arrecadação. Os números mostram que a arrecadação federal de impostos, contribuições e outras receitas em 2020 teve o pior resultado desde 2010. Quase 1,5 trilhão de reais deixaram de ser pagos. Mesmo assim, muitos recursos continuam sendo utilizados para a manutenção da saúde e assistência social à população. Na tentativa de equilibrar as contas, o governador do estado de São Paulo, João Dória, estabeleceu um pacote de ajuste fiscal, previsto na Lei 17.293 de 2020. Entre os destaques do pacote estão a reorganização de autarquias estaduais, a criação de um plano de demissão incentivada para servidores públicos, a possibilidade da PGE realizar transações de créditos de qualquer natureza, tributária ou não tributária, e o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Serviços, que é foco do Notícia em Detalhe de hoje. O pacote de ajuste fiscal, aprovado em dezembro, compreendeu que qualquer alíquota do ICMS inferior a 18% poderia ser considerada benefício fiscal, dando a possibilidade de modificar as normas. Então, o governo editou alguns decretos para mudar trechos do regulamento do imposto e aumentar a carga tributária sobre uma série de produtos. Com a medida, algumas alíquotas começaram a valer em janeiro de 2021 e outras no início de abril. Para entender melhor quais setores foram impactados com essa medida, nós convidamos aqui hoje a Sarina Manata, que é assessora jurídica da FEComércio São Paulo. Bem-vinda, Sarina. Obrigada, Daniele, pelo convite. Sarina, para começarmos esse bate-papo, afinal, quais setores foram mais impactados com o aumento de carga tributária prevista no ajuste fiscal? Na verdade, a gente teve diversos setores aí impactados aí pelo esse aumento do ICMS, promovido aí pelo governo estadual. A gente pode elencar alguns que, inclusive, são considerados essenciais, como o caso dos produtos alimentícios. A gente teve aumento sobre o ovo, sobre o carne, queijo, alho. A gente teve aumento também sobre itens de material de construção, pedra, areia, maquinários também, medicamentos destinados a tratamento de portadores do vírus da AIDS, de gripe, de câncer, produtos também como móveis, colchões, produtos têxteis, calçados, papel e veículos automotores. Além disso, outros produtos a gente teve alteração também, mas eu destacaria esses, Daniele. Certo, e no início do ano, alguns empresários, inclusive, protestaram contra algumas dessas medidas. Com isso, teve alguma suspensão? Mudou alguma coisa na lei? Sim, mudou sim. Na verdade, a discussão, a gente teve lá no começo uma alteração legislativa. Então, começou a andar esse projeto de lei em agosto. E desde o começo, a FEComércio São Paulo detectou que haveria a possibilidade de aumento da carga tributária. Na verdade, foi alterado um dispositivo da lei que possibilitou a alteração de carga tributária, de benefícios fiscais, e foram editados pelo menos aí uns 10 decretos aí pelo governo estadual. E com isso, diversas majorações aí da carga tributária com relação ao ICMS. Mas desde o começo do ano, o governador ele já tem recuado com relação a alguns pontos, né? E a gente poderia citar, por exemplo, a questão dos medicamentos genéricos, que ele restabeleceu o benefício que a gente tinha. Então, a gente tinha uma alíquota de 12%, né, uma alíquota reduzida de 12% para os medicamentos genéricos. E o que tinha acontecido com essas alterações novas? Ele tinha passado essa alíquota, que era 12% dos medicamentos genéricos, para 13,3%, porque foi criado um adicional de 1,3%, então de 12% para 13,3%. E a gente fica pensando, né, em momentos de pandemia, que a população
está precisando tanto de medicamentos, você aumentar a carga tributária justamente dos medicamentos, né, não era coerente. Então, esse é um dos pontos, mas especificamente com relação aos medicamentos genéricos, então, houve um recuo e restabeleceu, então, o benefício que a gente tinha. Também os produtos hortifrutigranjeiros e insumos agropecuários. Então, em janeiro de 2021, houve alteração com relação a esses 3 itens. A gente teve, a partir de março, uma nova alteração do governador estadual, com a edição de um novo decreto. Ele recuou também as alterações com relação ao leite, que vale a partir de abril, que ele tinha estabelecido uma isenção parcial, e agora voltou a ter a isenção integral, né? Com relação à carne, a gente também teve uma alteração, então restabeleceu o benefício que a gente tinha, porque os novos decretos editados no final do ano passado, a gente tem um dispositivo no regulamento do ICMS que prevê alíquotas da carne diferenciadas. Por exemplo, operações internas, a gente tem uma alíquota de 7%. E essa nova alteração que a gente teve em outubro estabelecia que essa alíquota reduzida aí de 7% não se aplicavam quando a empresa destinatária fosse optante do Simples Nacional. Então, é uma alteração em que a gente teve no final do ano. Então, também revendo essa questão, agora em março ficou restabelecido. Então, esse benefício, quando eu tiver a destinação a empresas optantes do Simples Nacional. Então, a gente teve, então, o restabelecimento desses itens, né, que eu falei, medicamentos genéricos, produto hortifrutigranjeiros, insumos agropecuários, o leite e a carne. E Sarina, aqui no Notícia em Detalhe nós comentamos que parte dessas medidas entrariam em vigor em janeiro e parte em abril. Quais são as diferenças entre essas duas medidas e o tempo delas? É que a gente, todas as alterações, né, na alteração da legislação, essa lei, ela foi aprovada em outubro. E a gente, no direito tributário, a gente tem algumas questões que elas só podem ser implantadas depois de 90 dias. A gente tem, então, 2 anterioridades aí para serem observadas. Do exercício seguinte, então, como foi em outubro, algumas questões puderam entrar em vigor a partir de 1º de janeiro, e outras questões teve que se esperar ainda 90 dias ainda a publicação da lei. Então, algumas outras questões, elas entraram em vigor aí depois de alguns dias, né? E a gente também, como eu falei, a gente teve outras alterações aí no decorrer aí do tempo, por exemplo, dessa questão da carne que eu estou falando, que ela entrou em vigor só a partir de abril. Então, o que a gente consegue? Teve uma série de alterações, mais de 10 decretos, alguns entraram em vigor já a partir de 1º de janeiro, outros aí no decorrer de janeiro, e como está em constante aí conversa, a federação tem encaminhado, inclusive, vários pleitos aí para o governador, diversos setores têm feito o mesmo, então, como há um recuo de algumas questões, então, algumas alterações entraram em vigor em maio, né? A gente poderia citar aí, a alteração foi bem complexa, não da lei, mas dos decretos, né? Então, foram alterados diversos benefícios fiscais. Então, os benefícios fiscais relativos ao ICMS que a gente tem isenções, reduções de base de cálculo e crédito outorgados, né? E é importante ficar claro que esses benefícios, primeiro, eles não são exclusivos aqui do Estado de São Paulo, eles dependem de convênio com o FAS, ou seja, aprovação de todos os estados para terem, são previstos em lei esses benefícios, essas reduções de alíquotas. Ela tem previsão na lei estadual aqui de ICMS, então, na verdade, meros decretos não poderiam alterar, então, esses benefícios, e essa lei vai além, ela fala, então, inclusive, que qualquer alíquota inferior a 18% seria considerado aí um benefícios fiscais. Então, a gente teve alteração desses benefícios, foi criado também alíquotas complementares, né, a gente tem 2 tipos de alíquotas diferenciadas. A alíquota padrão aqui no estado de São Paulo é 18%, né? Mas a gente tem diversos produtos que têm alíquotas diferenciadas, como a alíquota de 12% e alíquotas de 7%. E foi criado nessa nova legislação alíquotas adicionais, que eram uma inovação aí do nosso sistema tributário que não existia. E outra questão importante que foi alterado é a instituição de isenções parciais. O que a gente tinha? Isenções integrais, né? Então, determinados produtos, eles estavam isentos, então eles não pagavam nada de ICMS.
E esses decretos estabeleceram, inclusive, a possibilidade de isenções parciais, e foi isso que aconteceu com diversos produtos, como é o caso do leite, que a gente acabou de citar, que o governador voltou atrás e restabeleceu a isenção integral, quando ele tinha alterado para parcial. Então, foram N aí alterações que a gente teve nesse período aí de janeiro e abril deste ano, Daniela. E, Sarina, a redução desses benefícios fiscais acabam impactando o consumidor? Os produtos ficam mais caros, o custo de vida aumenta? Ah, com certeza, Daniele, porque o ICMS, na verdade, apesar que é um imposto que é pago pelo empresário, quem tem o ônus financeiro é o consumidor final. Então, na verdade, esse valor é repassado na maioria das vezes. Claro, a gente está num momento de pandemia, né? O comércio tem sofrido bastante com as restrições, então os menores talvez não tenham conseguido aí reduzir a sua margem de lucro e não conseguiram repassar isso para o consumidor final, mas eu te diria que na maioria dos casos, sim, há um repasse, né? Eu trouxe até alguns exemplos aqui que a gente poderia mencionar. Por exemplo, o ovo, né? Tão consumido aí pela população, principalmente a de baixa renda. A gente tinha, antes dessas alterações, uma alíquota com relação ao ovo de 7%. E agora a gente passou a ter uma alíquota de 9,4%. Então, a gente teve um aumento aí dessa carga tributária sobre o ovo de 34,29%. É um valor que o empresário está pagando a mais, então, com relação à comercialização do ovo, que com certeza é repassado aí para o consumidor final. Além disso, farinha de trigo, pedra, areia, diversos outros produtos também teve esse acréscimo, produtos têxteis, né? Você imagina que os empresários do setor de produtos têxteis com essa pandemia, eles foram muito afetados, né? Reduzindo aí faturamento substancial, e a gente ainda teve esse aumento da carga tributária. Então, por produtos têxteis, por exemplo, a gente verifica um aumento do percentual de alíquota de cerca de 33%. E como eu falei, a gente teve alteração de isenções também, que tem um grande impacto aí na carga tributária para o consumidor final. Diversos produtos eles estão sujeitos a 18% aqui no estado de São Paulo. E eles tinham a previsão de isenção integral. Então, eles não pagavam zero, né? De ICMS. E com a criação de isenção parcial, esse imposto que era zero, ele passou a 4,14%. Né, esse imposto a mais aí que a gente teve. E com certeza isso está sendo repassado aí para os consumidores, e a gente está falando de produtos bem sensíveis, né? Produtos alimentícios, aí que já oneram bastante as famílias de baixa renda, e a gente teve um aumento da carga tributária. Então, esses valores, infelizmente, eles são repassados sim para o consumidor final, que é quem deve arcar com esse ônus financeiro desse aumento aí dos impostos aqui no estado de São Paulo. Bom, e para finalizarmos esse bate-papo, teria alguma outra forma de conseguir equilibrar as contas públicas que não fosse aumentar a carga tributária? É uma situação complicada, né, Daniela? A FEComércio São Paulo, ela até entende que é realmente necessário fazer uns ajustes das contas públicas pelo governo estadual em razão da crise, né, por conta das despesas aí extraordinárias que o governo está tendo nesse momento. Mas a gente acredita que o governador também tem que olhar para o lado do empresário, né? O empresário, ele foi fortemente, principalmente do comércio, que a gente está falando de ICMS, ele foi fortemente impactado aí pelas essas medidas restritivas, inclusive impostas pelo próprio governo estadual de funcionamento. Então, cerca de um ano aí, mais de um ano a gente teve de restrições, a gente já tem de restrições, períodos que o comércio não pôde funcionar, restrições aí praticamente totais para os comércios não essenciais. Então, ao passo que, apesar de o governo também precisar equilibrar suas contas, ele tem que verificar também que o empresário ele não consegue mais arcar com esse ônus, né? Ele já teve grande perda, teve grandes restrições, diversas empresas, inclusive, possivelmente nem sobreviverão aí a esta crise. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio. E o que a gente verifica também? Verificando os dados de arrecadação, apesar desse período aí tão complicado aí de crise econômica e sem precedentes que a gente teve em relação ao ano passado, especificamente,
a gente verifica que a arrecadação do ICMS, ela não teve uma redução tão significativa. Dados, inclusive, do próprio governo em relação janeiro a dezembro de 2020, especificamente com o ICMS, a gente verifica uma queda de arrecadação de 1,5% se comparado em 2019. Então, assim, mesmo considerando essa crise, a gente verifica que o empresário se esforçou e manteve, honrou aí o pagamento dos tributos relativo ao ICMS. Então, eu acho que é necessário, claro, não é fácil, mas é necessário haver um equilíbrio, porque também se a empresa encerrar suas atividades, também não vai ter arrecadação, e isso afetará também as contas, né, do governo. Então, eu acho que não é o momento de aumentar tributos, é o momento do governo auxiliar os empresários nessa fase tão difícil aí que tem se passado. A gente sabe que não é fácil, mas eu acho que tudo tem que haver uma conversa, um diálogo também, né? Eu acho que é importante, Daniela, um diálogo. O que a gente não tem percebido aí no governo estadual, a abertura de um diálogo aí com os empresários. Houve uma grande compreensão com relação à necessidade de medidas restritivas, o atendimento aos protocolos de higiene foram todos obedecidos pela grande maioria aí, do comércio, mas a gente não viu essa compreensão também com relação ao pagamento dos tributos, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente não teve até agora nem a instituição de um parcelamento especial com redução de multas e juros, nem uma dilação de prazos para pagamento dos impostos. Então, a gente só verifica com relação aos empresários esse aumento da carga tributária e não verifica aí essa compreensão maior com relação ao governo. Acho que essa é a grande dificuldade, né? O equilíbrio. Acho que a palavra seria equilíbrio e diálogo que falta aí entre o governo estadual e os empresários aqui. Tá certo. Essa foi a participação, então, da Sarina Manata, que é assessora jurídica da FEComércio São Paulo. Muito obrigada, Sarina. Obrigada, Nery. O Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo em relação à renda per capita. Um estudo destaca que a carga tributária brasileira é 32,3% do produto interno bruto, o PIB, que mede o tamanho da economia e representa 65,1% do crédito das empresas. Apesar de ser considerado um número alto, foi a solução que o país encontrou para equilibrar as contas. E cabe a você ficar atento às novas regras para que, além de tudo, não tenha que pagar mais multas. E esse foi o Notícia em Detalhe de hoje. Confira nossos outros vídeos, nos acompanhe no nosso site e nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades do mundo contábil. Até mais!